Tem um ponto que eu gosto sempre de mencionar, que eu já vi acontecer problema com isso aqui, por falta de orientação realmente preventiva. Por falta de pontos, de questões que são simples de se resolver, se gera um transtorno muito grande. O artigo 1004, lá do Código Civil, ele fala que que o sócio é obrigado a subscrever na forma e no prazo previsto. A gente já discutiu a forma e o prazo, certo? Quanto mais pormenorizado, melhor. Coloca a conta bancária, se for o caso. Coloca o endereço onde é para ser levado o bem. Se for prestação de serviços, coloca qual é a prestação de serviço. Descreve da forma mais clara possível para que depois não gere margem, tá bom? Bom, gente, e aquele que deixar de fazer? Ah, eu deixei de colocar o dinheiro, Luiz. Tudo bem que estava lá, que era no dia 20 de julho, a Jaqueline ia colocar o dinheiro, e a Jaqueline não colocou. E agora? Qual que é o próximo? É cobrar dela? Não, gente. Você tem que notificar a Jaqueline. Inclusive, o artigo 1004, ele fala necessariamente que o sócio só vai responder por perdas e danos do dano emergente da mora depois da notificação. Gente, na prática, quem que notifica? Como se dá essa notificação? Uma dica que eu sempre dou é que você sempre coloque no contrato social que você está colocando onde vai se dar a notificação. Eu gosto muito de colocar e-mail. Não que eu não ache que deva colocar endereço também. Eu geralmente faço tanto no e-mail quanto no endereço. E quando o cara tem WhatsApp, no WhatsApp ainda. Por quê, gente? É muito mais fácil você achar ele. E se ele está lá assinando o contrato social, declarando que ele tem aquele e-mail, que ele tem aquele endereço físico e que ele tem aquele WhatsApp, é muito difícil afirmar que não foi notificado. Ah, mas eu não abro o meu e-mail. Olha, tudo bem, mas você foi notificado. E hoje em dia, gente, os provedores de e-mail, eles têm uma facilidade que é muito legal. Dá para você colocar notificação do envio do e-mail, do recebimento da pessoa do e-mail, ainda que ela não abra. Dá para colocar de abertura também. Isso é um ponto muito interessante, é uma estratégia muito boa para se pensar, para trazer mais segurança, né? Então, gente, e o prazo de 30 dias? Olha, o prazo de 30 dias dessa notificação, ele é garantido. Ele é garantido ao devedor. A Constituição em mora. Então, após a notificação, ele tem 30 dias. Gente, só depois disso que o sócio começará a responder por perdas e danos. Luiz, o que é esse dano emergente da mora? Como que isso acontece na prática? Eu não consigo visualizar. Olha, eu estou pegando a Jaqueline de Santo aqui, né, Jaqueline? Bom, a Jaqueline, ela ficou de integralizar ou subscrever as cotas dela em R$20 mil até o dia 20 de julho. A Jaqueline não integralizou. Mas sabe o que aconteceu, gente? Eu estava esperando, porque no dia 21, a Jaqueline ia subscrever no dia 20, no dia 21, eu ia pagar o adubo que eu ia utilizar na minha fazenda. À vista, porque à vista, gente, você tem desconto. Óbvio, quem que não quer receber à vista? Jaqueline colocou lá o dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro, vou pagar meu adubo à vista. O que aconteceu? A Jaqueline não colocou o dinheiro. Seja porque ela não sabia onde que era para levar, porque não estava descrito no contrato social, ela não sabia o Pix, ou por algum outro motivo. O que eu fiz? Eu, como gestor, olha, não tem como eu ficar sem plantar, gente. Eu sou produtor rural, e a gente sabe. Como que funciona a fazenda, gente? Como que funciona o planejamento? Quem determina quando vai se plantar é a própria natureza. Cada cultura desenvolvida, ela tem um prazo para ser plantado, ela tem um prazo para ser colhida. E se eu atrasar, pode ser que ela não esteja no melhor lapso de tempo para se desenvolver e gerar mais frutos, que vai gerar mais produção, que provavelmente vai reduzir até uma margem de dano, que vai fugir de uma seca, por exemplo, se lá não foi irrigado. Então, gente, eu preciso comprar o adubo, mas já que ele não apareceu com o negócio lá, o que eu faço? Isso é muito comum. Eu entro em contato com a revenda, com a fornecedora de insumos e falo, olha, eu vou precisar de um prazinho para te pagar. Então, eu vou pegar o adubo agora, mas eu vou te pagar lá depois que eu colhi, porque eu vou ter vendido minha produção e vou ter o dinheiro. E aí o fulano, que é vendedor, e ele também faz parte, gente, é o trabalho dele, vai falar, não, claro, Luiz, eu posso fazer isso sim. Só que aí, eu tenho que cobrar um jurinho por mês, um juro de X%. E aí que tá, gente, esse dano, ele veio da mora? Ele veio do inadimplemento, do não cumprimento da obrigação por parte da Jaqueline? Veio. E aí que tá. O sócio remisso, e remisso que a gente fala, gente, é quem não colocou o dinheiro ou quem não colocou o bem no momento em que era necessário, gerou um dano para toda a sociedade. Por quê? Se tivesse lá os 20 mil da Jaqueline, eu tinha comprado esse adubo, eu tinha comprado esse defensivo. E hoje
eu não teria que pagar juros. Então, esse é um ponto muito interessante, gente. O que é esse dano? Olha, esse dano pode se dar de diversas formas. Aqui eu citei um exemplo. Mas vocês compreenderam quanto isso é sério? E aí você vai falar, não, Luiz, mas isso aí talvez não pesa tanto não. É um jurinho ali de 1%, sei lá quanto que é o juro. E isso pode trazer um prejuízo absurdo para a sociedade. Por quê? Nós trabalhamos com a agricultura. A agricultura, gente, ela é dolarizada. Todo mundo sabe. Como que é reajustado o nosso adubo, o nosso defensivo, qualquer insumo? Com dólar. Gente, o dólar subiu, o valor de tudo explode. Desde a caixa plástica, da caixa de papelão que você vai colocar a sua produção, da sacaria ao adubo, ao defensivo, que eu nem preciso falar, né? O defensivo, então, a semente. Então, gente, se você tá lá e a Jaqueline não colocou o dinheiro que eu precisava para comprar, o dólar explodiu, pode ser que eu tenha uma perda de 50%. Isso já aconteceu, de acordo com para onde vai o dólar. Porque nós trabalhamos em uma atividade dolarizada, gente. A gente ganha em real, a maioria deles, né? Claro, tem gente que exporta e ganha em dólar, euro, enfim. Mas a gente paga vinculado ao dólar. E isso é muito perigoso. Então, gente, não cumprida essa obrigação. O sócio remisso, que é aquele que não subscreveu as cotas dele, ele, de fato, vai ser condenado a responder por perdas e danos, mais juro, óbvio, mais juro e correção monetária, de acordo com os danos que ele causou. Nada mais justo, né, gente? Ele deveria ter subscrito naquela época, não subscreveu. Então, cuidados legais para você tomar. Mencione exatamente como vai se dar essa subscrição, aonde que ela vai dar. Se for um bem, onde ele vai ser entregue, um bem móvel, por exemplo, um trator, e a data, para evitar maiores transtornos. E, gente, por que eu falei da notificação? Porque não adianta nada o sócio não entrar com a parte dele, não cumprir com a sua obrigação e a sociedade não notificar. A jurisprudência, inclusive, gente, tem afastado a aplicação das sanções do 1004, que eu falei que são das perdas e danos, quando o sócio remisso não é notificado, porque ele entende que o sócio remisso não é constituído em mora. Então, gente, qual que é o primeiro passo? A Jaqueline não subscreveu. O que eu tenho que fazer imediatamente? Notificar. Tem que constituir ela em mora. Isso é imprescindível. E a jurisprudência tem seguido nesse sentido também. Você não pode, sem constituir ela em mora, cobrar perdas e danos, que está lá no 389 do Código Civil. E depois, passaram-se os 30 dias. Notifiquei, fiz o procedimento correto. Então, nesse ponto eu estou calcado. Qual que é o meu próximo passo? O que eu posso fazer? Verificado 30 dias e dependendo do modelo de subscrição das cotas. E por que eu estou falando do modelo de subscrição das cotas, gente? Você pode promover ações diferentes. A Jaqueline, como a gente estava falando aqui, ela prometeu, ela se obrigou no nosso contrato a subscrever em dinheiro. Então, qual que é uma das opções que eu posso tomar contra ela? Qual que é uma das atitudes que eu posso tomar contra ela? A sociedade pode promover uma execução por quantia certa contra a Jaqueline, buscando aquele valor que é da sociedade, na verdade. Ela só deixou de subscrever, mas ela se obrigou no nosso contrato, que está lá registrado no cartório. Então, fiquem atentos. Primeiro passo, se ela está remissa, se ela não colocou, se ela não subscreveu as cotas dela, se for dinheiro, eu posso entrar com uma execução por quantia certa, que é, gente, regrada lá, como todo mundo sabe, né, pelo 797 ao 805 do Código de Processo Civil. Então, fiquem atentos, depende do modelo de obrigação que ela assumiu. Assumiu a quantia certa, coloca dinheiro de fato para subscrever. Então eu posso promover uma execução por quantia certa. Luiz, mas não. O Artésio, que é o outro sócio, ele não quis colocar dinheiro. Ele combinou lá, queria colocar um trator, que ia valer tanto em cotas, e a maneira de subscrição dele ia ser entregar o trator lá em tal data. E ele não entregou, Luiz, e agora? Aí você notificou ele, né, que você seguiu o procedimento, que você viu aqui, você olhou lá o 1004, constituiu ele em mora, e a partir disso, qual que é o procedimento que você vai tomar? Se você quiser realmente reaver isso. É uma execução por quantia certa? Não, gente. O Artésio não se obrigou a colocar dinheiro. Ele não se obrigou em pecúnia. O que ele se obrigou a fazer? Em entregar um bem móvel, que no caso é um trator, uma colheitadeira, uma debulhadeira de alho, uma empilhadeira, que hoje em dia tem sido muito utilizada também. Enfim, ele se obrigou a entregar alguma coisa desse tipo. O que eu posso fazer, gente? Não tem como eu executar por quantia certa. Não foi essa obrigação inicial que ele se obrigou. Então, eu vou ter que fazer uma execução por entrega de coisa certa. São duas opções. Entrega de coisa certa está onde, gente?
806 do Código de Processo Civil. Vai do 806 ao 810, tá bom? Execução por quantia para entrega de coisa certa. Lembrando, gente, que nessas duas hipóteses necessariamente cabe perdas e danos, de acordo com 389 lá do Código Civil. Porque o atraso, gente, é muito importante a gente compreender o porquê que isso acontece. Quando eu estou formando uma sociedade, e aqui eu vou citar sempre a questão do grupo agrícola ou da produção rural, que é o tema que a gente está tratando, como que funciona na prática? Eu me reuni, eu, Artésio e Jaqueline, que é o que quem a gente está usando de santo aqui. Eu tenho a terra, legal, vou fazer uma sociedade aqui. A Jaqueline, ela vai se obrigar a colocar o dinheiro. E o Artésio, ele vai levar o trator. Com esses três elementos, suponhamos que nós temos tudo que é necessário para iniciar a atividade. Mas se alguém pular fora, talvez eu não tenha. Talvez o meu planejamento vai pelo ralo. Essas obrigações são marcos iniciais, marcos inaugurais para o início da atividade. E qualquer um deles no início, porque vocês percebem, nesse exemplo que eu estou citando, cada um está ali por um motivo. O Artésio talvez não tenha um capital, mas ele tem um trator. Eu preciso do trator. A Jaqueline não tem um trator, mas ela tem o dinheiro. E eu não tenho nada disso, mas eu herdei uma terrinha. Então a gente tem o 3 elementos. E qualquer um desses três que pular fora, vai dar um dano, gente? É óbvio que vai. Se o dinheiro faltar, eu não vou comprar o óleo diesel para abastecer o trator do Artésio, não adianta nada. Eu não vou comprar a semente que eu preciso para plantar o milho, se é o milho ou o que quer que a gente vai plantar. E se não tiver a terra do Luiz, se eu não deixei eles entrarem lá, olha, gente, não vai plantar. Lembrando, gente, que a subscrição das cotas pode ser, inclusive, por bens, tá? Imóveis. Lembrando que sempre, né, gente, que quem coloca responde pela evicção, que é a perda judicial do bem, mas isso é um assunto para outro dia. Mas, enfim, vocês compreenderam o quanto é importante essa subscrição exata? Ela é o início, ela é o marco inaugural da atividade. E a atividade rural, gente, ela é dolarizada. Então, esses prazos, quando se faz um planejamento observando o mercado, observando o índice de produção, observando a temporalidade daquela produção, eles são essenciais e precisam ser seguidos sob pena de dano, realmente.